Devayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Já, então hoje um dia muito auspicioso, Nityananda Trayodashi, ou seja, é o aparecimento do Senhor Nityananda. E o Senhor Nityananda, ele é Adiguru, ou seja, é o Guru original, é Guru Tattva. Então a gente tem que entender que sem o Senhor Nityananda nós não podemos praticar vida espiritual. Isso é bem básico. Sem o Senhor Nityananda a gente não pode se aproximar de Gauranga. E o que dizer se aproximar de Radha Krishna? Então por isso um dia a gente celebra assim, com muito entusiasmo, pedindo ao Senhor Nityananda que nos dê entusiasmo para a prática espiritual, que também nos dê entusiasmo, né, para Haribhajana, Hariseva, e que a gente possa se aproximar do Gaura Lila e do Krishna Lila. Então, Nityananda Prabhu, ele tem esse aspecto assim, muito básico, né? Se diz que ele é como a base da nossa vida espiritual. Então, por isso a gente precisa fazer uma base muito forte em Nityananda Prabhu, né? Para você crescer na vida espiritual. Ele nasceu no vilarejo de Kachakra, em Radhadesh, que é como estado é como uma parte da Bengala ocidental. E Sri Sara Maharaj, ele conta, né, que em um momento depois que o Prabhupada Bhaktisiddhanta partiu, que o Yamata estava assim, com muitos problemas, enfim, Sri Sara Maharaj ele decidiu se isolar, ele não queria mais assim, contato com ninguém. Então ele queria ir ele foi para Navadvip, mas primeiro ele pensou, bom, se eu quero viver em Navadvip, que essa era a ideia dele, né? E ele conta que ele começou a adorar a Govardhana Shila, né? E ele adorava Govardhana Shila. O Sri Samaraj, ele disse que ele acordava muito cedo, bom, não sei que hora. E ele estudava muito, estudava, e aí parava, ele ficava lendo. Ele é uma pessoa assim que gostava muito de estudar, então ele estudava o dia inteiro, né, a madrugada, começava a estudar de madrugada. Ele só parava para oferecer o boga para Govardhana Shila e depois continuava estudando. E quando dava 6 horas da tarde, ele começava a cantar japa, aí cantava 64 voltas, e esse era o bhajana dele. Só que ele pensou, se eu realmente quero estar em Navadvipdam, eu preciso da misericórdia de Nityananda. Então ele foi para Kachakra, e a Kachakra então ele orou para o Senhor Nityananda, para poder permanecer em Navadvipdam. E aí ele teve uma revelação de Nityananda Prabhu, no local de nascimento de Nityananda Prabhu. Ele falou, se você está pedindo misericórdia, mas você não está dando misericórdia para os demais. Isso foi o que Nityananda Prabhu revelou no coração dele. E por quê? Porque na verdade muitas pessoas queriam, né, se iniciar com Sri Sara Maharaj, mas ele não queria. E foi aí, bom, foi um dos motivos, assim, que foi um motivo assim, mais forte, que foi a decisão assim, final, que ele falou, então eu vou aceitar discípulos, né? E ele disse, mas eu não vou, ele fez um trato com Nityananda Prabhu, eu não vou sair assim, eu vou ficar lá em Navadvip, e se as pessoas quiserem vir, eu vou atendê-las, eu vou fazer esse serviço de alívio, né? E muitas pessoas chegaram, enfim. Sri Maharaj se tornou um grande guru, um acharya muito preeminente. Mas para a gente entender o poder de Nityananda. Nityananda, assim, ele dá a misericórdia, na verdade ele está dando misericórdia sem causa mesmo. Ele não tem nenhuma, a misericórdia dele é absurda, na verdade. Por quê? Porque ele não escolhe para quem ele vai dar misericórdia. Na realidade, Chaitanya Mahaprabhu, essa é a característica também de Chaitanya Mahaprabhu, Patita Pavana. Ele está dando misericórdia
para pessoas muito desqualificadas. Ele não está escolhendo se você é qualificado ou não. Isso é Chaitanya Mahaprabhu. Já Nityananda Prabhu ele tem outra característica além dessa de Mahaprabhu. Ele está dando misericórdia para quem não quer, para quem é adverso, para quem... Então esse é Nityananda Prabhu. Então ele está correndo atrás da gente para entregar a misericórdia, né? Então é como ele está assim como Nityananda Prabhu é como uma coisa, é um aspecto assim muito especial, né, da consciência de Krishna. Por quê? Porque ele está indo atrás das pessoas que são adversas, né, à consciência de Krishna, né? Bom, então ele era filho de um Brahma, né, Hridaya Pandita, Radai Pandita, e a sua mãe era Padmavati. E desde a infância, Nityananda ele estava muito absorto em passatempos. Assim, ele, quando você vai em Ekachakra, se você for com calma, você vai ver os locais onde Nityananda Prabhu encenava seus passatempos. Não, o guia vai te levar, aqui ele encenava, ele fazia o papel de Lakshman, né? Então ele também... Então são vários passatempos que Nityananda Prabhu ensinou, né? E ele gostava muito de cantar bhajanas, assim, sempre estava, né, como cantando bhajanas, e principalmente ensinando esses passatempos de Ramachandra, mas também passatempos de Balarama, porque Nityananda ele é o irmão de Krishna. Ou seja, ele sempre acompanha Krishna. Então ele vem como Balarama, ele vem como Ramachandra, e está sempre, ele vem como Lakshmana, né, irmão de Ramachandra, sempre ensinando esses passatempos, né, em Ekachakra, onde ele nasceu. Aí a gente pode ver assim, vários locais onde ele estava ensinando passatempos. Quando ele tinha 13 anos, Nityananda Prabhu ele foi entregue a um sannyasi, né? Na realidade foi assim, o sannyasi chegou, não se sabe ao certo quem é esse sannyasi. Alguns falam que é Madhavendra Puri Pada, outros falam que é Lakshmi Tirtha, Lakshmi Pati Tirtha, enfim, mas não se sabe muito ao certo, mas isso não tem muita importância. O sannyasi chegou na casa de Radai Pandita e de Padmavati. Então quando ele chegou, eles trataram ele muito bem, porque quando o sannyasi chega na nossa casa, a gente tem que estar muito feliz, assim, a gente tem que tratar ele bem. E eles falaram, olha, o Radai Pandita falou assim, como eu posso servi-lo, né? O que eu posso, que você quer alguma coisa especial, pode pedir, eu posso tentar te ajudar. E ele falou assim, eu queria algo especial, eu queria o seu filho, né? Dar o seu filho para mim, para que eu preciso fazer peregrinações, e seu filho poderia ser meu assistente, né? Então aí claro, aí desmanchou. Aí o Chaitanya Bhagavata, né, vai descrever esse incidente assim, de uma forma muito incrível, né? Ou seja, essa lamentação de Radai Pandita, Padmavati, eles ficaram assim, quase querendo morrer. Por quê? Porque na realidade, eu acho que ele era o único filho deles, se não me engano. E ele era a vida deles, né? A vida de Ekachakra também. E ele acabou indo embora com esse sannyasi, e ele ficou peregrinando, né, por 20 anos por toda a Índia, né? E aí ele foi iniciado e teve associação. Bom, aí ele tem a associação de Madhavendra Puri, parece que ele foi iniciado por Lakshmi Pati. Eu já ouvi falar também Madhavendra Puri, fica sempre essa dúvida aí. Mas ele veio encontrar com Chaitanya Mahaprabhu depois de algum tempo, depois dessa peregrinação. Então disse que ele foi para Narahari Thakur, né? Ele descreve isso no Bhakti Ratnakara, assim, como Nityananda Prabhu chega em Vrindavan, né? E como ali ele fica assim procurando Krishna, está procurando Krishna. Ele vai ali no Ramagat, onde Balarama, né, ensinou seus passatempos com as gopis, né? E ele dá assim, sentimentos assim, de muito profundos sentimentos assim, de separação por Krishna. Ele queria, tem até uma árvore lá que ele ficou embaixo dessa árvore, até que ele recebe aí parece que é uma voz do alto que fala,
Você está procurando Krishna, Krishna não está em Vrindavan. Não está em Vrindavan, porque quando ele quis procurar Krishna, ele vai para Vrindavan. Aí falou, não, Krishna não está em Vrindavan, ele tá lá na Bengala, lá, está na Bengala, já apareceu lá na Bengala, lá em Mayapur, lá em Nova, vai para lá. Aí quando ele decide ir para lá e se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. Então se diz que ele chega e ele se esconde na casa de Nandacharya, né, Nanda Bhavan, ele fica escondido ali. E Chaitanya Mahaprabhu ele tem um sonho, enfim, através de um sonho ele entendeu que Nityananda havia chegado, Nityananda Prabhu, e ele pede a Haridas Thakur, bom, não me lembro mais quem, que procurasse a Nityananda Prabhu. Ele falou, chegou uma grande personalidade, vocês têm que encontrá-lo, ele é um avaduta, ele é uma personalidade incrível, e por favor me encontrem ele. E eles procuraram, os devotos começaram a procurar e ninguém encontrou, porque estava escondido. Até que Mahaprabhu mesmo ele sai para procurar e aí ele encontra Nityananda Prabhu, e o Chaitanya Bhagavata descreve essa cena assim como algo assim incrível, assim, imagina eles se abraçando, entrando em êxtase, os dois chorando, caindo. E aí foi quando eles, pela primeira vez, eles se encontraram. Claro, tudo é um passatempo, mas Mahaprabhu ficou muito, muito feliz, os devotos todos ficaram felizes quando Nityananda Prabhu chega na cena, né, do Gaura Lila. Então, claro, aí ele está te explicando aqui que aconteceram passatempos marcantes na história de H. Ou seja, essa peregrinação de Nityananda também é muito similar à peregrinação que fez Balarama. Balarama, a gente sabe, ele não quis participar da guerra, porque ele era muito... Assim, ele tinha uma afeição muito grande por Duryodhana, e ele não queria participar da guerra, ele achou melhor sair para fazer peregrinações. Ele ficou fazendo uma peregrinação por todos os locais sagrados na Índia, da mesma forma que aí fez Nityananda Prabhu, né? Então ele... Claro, ele como avaduta, ele tem um aspecto assim, bem difícil de você compreender, né? Nityananda Prabhu como avaduta. Porque ele como avaduta, ele está ali e como diz César Maharaj, ele fala, né, se você vê Nityananda Prabhu, né, saindo de uma taberna, né, com a garrafa de vinho na mão e abraçado com uma prostituta, você não fica pensando besteira, não. Você cai aí, Sashtanga Dandavata, dá Sashtanga Dandavata. Cai assim, tirado assim, né, Sashtanga Dandavata significa como uma vara, você cai assim como uma vara, e presta reverências a Nityananda Prabhu, porque ele é muito especial. Inclusive, Chaitanya Mahaprabhu ele teve assim, muitos, digamos assim, como constrangimentos com Nityananda Prabhu. Ele ia na casa de um grihasta, Nityananda Mahaprabhu ia lá, muitas vezes os grihastas chamavam, né, Mahaprabhu para comer, uma coisa assim, e ele ia, e de repente aparecia Nityananda Prabhu, peladão, assim, pelado no meio da festa. Imagina, você está fazendo uma festa aqui com todo mundo, né? E a gente está fazendo um festival, uma coisa, o festival lá, né? lá no Centro Cultural, lá em cima, a gente está numa prachada, de repente chega alguém pelado lá, assim. Era mais ou menos essa cena, só para a gente se situar um pouquinho. E aí Nityananda Prabhu chegava pelado, assim, dançando, e aí todo mundo ficava assim, aí Mahaprabhu falava, não, pegava uma toalha, né, para cobrir ele, aí cobriam ele, né, e todo mundo ficava assim, né, o que é esse cara? E aí Mahaprabhu ia lá, né, pegava um pedaço do calpim de Nityananda Prabhu, né, que é como uma tanga, né, uma tanga que ele usava, e rasgava ele em vários pedaços, e entregava para os grihastas, e falava, olha, toma aqui, ó, isso aqui é uma kavacha. Kavacha significa um amuleto, uma que vai te dar proteção, para você controlar a sua luxúria. E dava para todo mundo, assim, olha, toma. Se você usa isso, bota isso no braço, é para você controlar a sua luxúria. Assim era que Mahaprabhu, ele não queria que Nityananda Prabhu fosse difamado. E claro, e Vrindavan Das Thakur também explica, aquele que não aceita Nityananda Prabhu, ele não
vai ter nada na vida espiritual. Ou quem critica Nityananda Prabhu, ele tem a sua vida espiritual arruinada. Inclusive, no Chaitanya Charitamrita, a gente vê também Nityananda Prabhu sendo muito glorificado, né, por Krishnadas Kaviraj Goswami. No início do Chaitanya Charitamrita, ele glorifica muito, demasiadamente a Nityananda Prabhu. Por isso, ele queria mostrar a importância de Nityananda Prabhu para que ninguém pudesse ofender Nityananda Prabhu. E claro, quando o Mahaprabhu ele decide que ele queria pregar, ou seja, e que Nityananda Prabhu teria que ser ele escolheu que Nityananda Prabhu era a personalidade que ia pregar na Bengala toda, né? Porque Mahaprabhu era um sannyasi e ele tinha certas restrições, ele não podia ir em todo local, então ele pensou em Nityananda Prabhu. Então ele pediu que Nityananda Prabhu, ou seja, Nityananda Prabhu ele acabou se casando, né? Casou com Janavi Devi, né? e Vasuda. Ele aceita essas duas esposas e ele vai pregar. Ele vai pregar que, claro, aí ele fica muito mais comportado, né? Ele deixa esse rol, né, de Avaduta, e como um grihasta, ele se comporta de uma maneira muito mais polida, né? E aí consegue pregar. Ele que distribui, né, o Goura Prema, Nityananda Prabhu é como se fosse o chefe da nossa Sampradaya, porque Mahaprabhu, ele pede a Nityananda Prabhu, ele vai, começa a iniciar muitos discípulos, ou seja, seus discípulos começam a iniciar muitos discípulos, né? E aí a Sampradaya, ela começa. Então é Nityananda Prabhu que dá também Madhura Rasa pra gente, ou seja, sem Nityananda Prabhu, a gente não poderia experimentar Madhura Rasa, porque ele começou isso, né? Ele que começa. Então a importância muito fundamental na nossa Sampradaya, né? Até onde eu sei, Nityananda Prabhu ele sempre teve esse nome, né? Ele não mudou de nome. Claro, Chaitanya Mahaprabhu ele tinha o nome, quando Nilambarka Chakravarti fez a cerimônia, né, para dar o nome, né, para Nityananda. A gente está vendo até isso agora, né, no Chaitanya Bhagavan, a gente viu esses dias. Ele vai, esse menino é muito auspicioso, tem todos os sinais auspiciosos no seu corpo, ele vai, uma grande personalidade. Então ele botou o nome dele de Vishvambara. Vishvambara, ou seja, aquele que vai sustentar todo mundo, é Vishvambara. Só que também, o que aconteceu? Ele ganhou um apelido, que era Nimai. Por que era Nimai, gente? Por que o nome dele era Nimai? Não é só porque ele nasceu debaixo de uma árvore de Nim, não. Por que botou? É amargo. Então, assim, porque ao chamar o Nimai é uma coisa muito amarga. Não existe nada mais. Se você pega uma folha de Nim e masca ela, você vê que é amargo demais, é uma coisa assim, né? Até tem os sannyasis fazem uma brincadeira assim com os brahmacharis, né? Eles chegam assim e falam assim, ó, ele fala, vai lá, experimenta essa folha de Nim, experimenta. Aí experimenta assim, aquela coisa amarga. Eu falo, você sabe que você acha que tem alguma coisa mais amarga que isso? Aí eles ficam assim, né? O casamento, é uma coisa assim, uma piada de sannyasi, uma coisa assim. Mas é uma coisa muito amarga, muito assim como difícil mesmo, né? E aí, por exemplo, quando ele fala Nimai, né, Nimai, é uma coisa assim amarga, uma coisa assim muito. Então, por falar isso, espanta os fantasmas. É como uma questão assim meio de superstição. Aí por isso botou Nimai. E claro que quando ele toma sannyasi, aí é Sri Krishna Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu, porque aí o guru, né, o guru sannyasi de Mahaprabhu, aí ele tradicionalmente muda o nome, né? Mas sim, eu acho que Nityananda Prabhu ele não troca de nome, né? Que eu saiba, não. Ou seja, ele era conhecido como Avaduta, e Avaduta não significa sannyasi, né? Ou seja, é alguém que tem um comportamento assim muito particular, isso é um Avaduta, né? Como, por exemplo, Vansidas Baji Maharaj, ele era um Avaduta também, né? Então, às vezes ele comia peixe, ele pegava um peixe e comia o peixe, né? E falava Gauranga, assim, e comia o peixe, né? Só que a Avaduta, e por exemplo, a própria Bhaktisiddhanta dizem, né, que ele tinha um certo receio, que
que os seus discípulos que conhecessem, ficassem na associação de Vansidas Babaji Maharaj, porque ele tomava o chai, né, que é como um leite com mate, e ele disse que ele fumava também, né? Então era uma coisa assim que, então, imagina, e ele tinha um aspecto assim que ele era muito alto, né? Ele é muito alto, Vansidas Babaji Maharaj, eu não sei o que é muito alto para a Índia, mas ele era alto. Por exemplo, eu sou muito alto para a Índia, né? Então eu não sei qual é a altura dele, né? Diz que ele era muito alto e tinha um aspecto assim muito, você olha a foto dele, uma barba de calpim, né? Só de calpim, aquela coisa assim, né? E parece um doido, assim, um cara que, quando você olha ele, você tem medo, né? Mas ele era um devoto puro mesmo, um devoto puro, puríssimo. Mas Prabhupada ele tinha, claro, ele permitiu, parece que alguns discípulos, não sei, mas essa parece uma instrução que o Prabhupada deu, aqui me parece. Mas, por exemplo, uns passos da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj se associou com ele, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj também se associou com ele, ou seja, então não era uma coisa assim que, né, que era impossível. Mas ele era um avaduta, assim, as pessoas tinham um certo, assim, então, assim, Prabhupada tinha um receio, né? O avaduta é uma pessoa que é muito elevada, mas que ele se comporta de uma maneira estranha. Ou seja, suas práticas externas não deveriam ser feitas. Por exemplo, ele não deveria comer peixe, não deveria fumar. Mas ele fazia isso. E aí? O que você vai fazer? Mas ele pode. É igual esse passatempo também que eu gosto de contar com São Macário, né? Quem conhece São Macário? Ninguém, né? São Macário é um santo místico do cristianismo, né? E ele tinha, assim, era muito especial, São Macário. Então, diz que uma vez ele estava com seus discípulos, seus seguidores, né? Então ele vai ele era vegetariano, era muito estrito, assim, era como muito, né? Assim, um santo estrito demais, uma coisa assim. Então ele foi num lago lá e ele pescou um peixe lá, aí pegou o peixe, sei lá, fritou o peixe e comeu o peixe. Assim. Todo mundo ficou olhando, os discípulos ficaram olhando, todo mundo com água da boca, claro, né? Imagina se estava o peixinho lá, fritinho. E aí, no outro dia, eles foram e fizeram isso também. Aí, à tarde, sei lá, eles começaram a pescar o peixe, fritar e comeram. Aí São Macário viu. Aí, no outro dia, cedinho, ele foi lá, São Macário foi. Aí, da boca dele, tirou o peixe, assim, e jogou o peixe no lago. Aí, ele olhou para os discípulos e aí? E aí? É possível? Possible? Não, não é. Então, ou seja, então ela é muito exaltada, né? Ou seja, então as suas práticas podem, ou seja, o seu comportamento pode ser um comportamento assim inferior, assim a gente olha assim, fala, um comportamento inferior, mas Yava significa inferior, né? Mas na realidade Ava Duta significa aquilo que pode remover. Então, ele pode remover também todos os nossos comportamentos inferiores. Ou seja, um avaduta ele pode mudar a sua vida, né? Então, Nityananda Prabhu ele tinha essa característica, um avaduta. Inclusive, nesse passatempo que ele tem com Advaita Acharya, né? Imagina, Mahaprabhu convida, Advaita Acharya, ele convida a Mahaprabhu e Nityananda Prabhu para comer em casa. Então, diz que Sati, a esposa de Advaita Acharya, fez um banquete, assim, e claro, ela é Yogamaya, imagina, ela é Yogamaya. Então, as preparações que ela fez, então, se descreve isso no Chaitanya Charitamrita, né? Assim, a descrição dessas preparações é uma coisa incrível, assim, diversas preparações saborosas, enfim, e fizeram muitas preparações. Era uma coisa assim bem mística, como se conseguiu fazer tantas preparações. E Krishnadas Kaviraj Goswami ele descreve isso, né? Eu não recomendo ler isso no Ekadashi ou no dia que você está jejuando, porque realmente você vai olhar assim e falar, uau. Enfim, e vai agitar um pouquinho a sua mente. Mas aí quando fizeram tudo isso, aí foi oferecido para Mahaprabhu essas preparações. E Mahaprabhu falou assim, não, me dá um prato e pega só as preparações
que são feitos assim, vegetais cozidos, folhas verdes, essas preparações, que eu vou comer só essas preparações, porque eu sou um sannyasi. Assim falou Mahaprabhu. Aí a Advaita Acharya ficou bravo, falou assim, não me engana não. Você é Krishna mesmo. Imagina, Jagannatha ele come 50 vezes. Fazem 50 vezes para ele come muitas preparações. Você pode comer tudo isso, brincando. Aí Mahaprabhu aceitou. E aí ele começou a alimentar Mahaprabhu. E quando Nityananda Prabhu, ele foi alimentar Nityananda Prabhu falou assim, o quê? Só isso? Só essas preparações? Eu vou passar fome. Eu vim aqui para passar fome. Isso não vai encher nem um pedacinho, nem um terço do meu estômago. Pelo amor de Deus. Aí começou, aí começaram como... Aí existe certo uma briga transcendental entre a Advaita Acharya e Nityananda Prabhu. Eles começam a trocar assim como, né? Ferpas, assim, um com o outro, assim, começam, né? E aí no momento, Nityananda Prabhu, ele pula assim, né? E joga o arroz, ele estava comendo arroz, e joga um arroz, uma prachada, assim, em Advaita Acharya. Isso é uma coisa dentro do Varnashram, isso é uma ofensa, assim, uma coisa assim, porque imagina, você não pode pegar o seu remédio, como cuspir, pra gente seria como cuspir na cara de alguém, uma coisa assim, porque você está jogando o seu remanente, aquilo que você está comendo, você joga na pessoa, isso não pode. E a Advaita Acharya falou, o que você fez agora? Você é um avadhuta, você é uma pessoa que não tem, você não tem casta, e eu sou um brahmana, então começaram assim, aquela coisa assim, mas... como ele, Nityananda Prabhu estava absorto, né, nesse êxtase transcendental, então de certa maneira ele negligenciava as circunstâncias externas, né? Então, na verdade, assim, diz que às vezes ele ia no Ganges, ele ia nadar no Ganges, né? Então ele chegava e ele subia, montava num crocodilo, né? E começava a nadar em cima do crocodilo, assim, como se fosse uma prancha de surf, assim, seria assim, as pessoas ficavam olhando aquilo assim, uau, como é isso, né? Ou seja, ele queria cruzar o rio, ele montava num crocodilo e ia. É uma coisa assim. Aí todo mundo olhava aqui, né? Uau. E às vezes também outra coisa que ele fazia assim, chegava na vaca e tomava leite do Uber dela, da teta dela, do Uber dela, né? Ele tomava, né? Era uma pessoa ficava vendo Nityananda Prabhu lá, imagina, mamando na vaca, né? Que coisa estranha, né? E ele sempre foi tratado, né, por Malini, né? Malini, que é a esposa de Srivas Pandita, de uma maneira assim muito... ela botava ele no colo, assim, e tem um passatempos lá, que ela dá de mamar para Nityananda Prabhu. Imagina, Nityananda Prabhu, diz que ele era bem grande também, ele era bem alto, assim, e ele sentava lá no colo dela, e ela amamentava ele, né? Então os passatempos deles são assim, bem difíceis de você compreender, né? E muito fácil de você mal interpretá-los, né? Por quê? Porque ele não tinha um comportamento ortodoxo. Como tinha Mahaprabhu tinha um comportamento muito ortodoxo. Sempre que acontecia alguma coisa, por exemplo, ele castigou Haridas, Chota Haridas, né? Assim, imagino que era um sannyasi que tinha se encontrado com uma senhora, assim, ele foi buscar um arroz, assim, uma coisa assim bem simples, né? Ele ficou sozinho com uma senhora para pegar um arroz para servir para Mahaprabhu, para cozinhar para Mahaprabhu, e Mahaprabhu, baniu ele da associação, né? Falou, não, até quando ele falou assim, você é um sannyasi, você não podia estar sozinho com uma mulher, assim, coisa assim, Mahaprabhu bem assim, Mahaprabhu não queria se encontrar com Prataparuda Maharaj, né, que era um rei, e era um devoto puro, que estava sendo indicado por Sarvabhauma Bhattacharya, por Nityananda Prabhu mesmo, por Ramananda Rai. Todo mundo queria que Mahaprabhu se encontrasse com Prataparuda Maharaj. Mahaprabhu falou, não, eu sou um sannyasi, eu não posso me encontrar com ele, né? Nityananda Prabhu era completamente oposto, né? Completamente oposto. Ele era assim, então o Mahaprabhu, ele como, assim, sempre que tinha uma oportunidade, ele tentava glorificar Nityananda Prabhu e também mostrar que Nityananda Prabhu é Balarama mesmo, mas tinha esse comportamento assim muito de um avadhuta. Ou seja, Nityananda Prabhu ele é assim,
Se diz também que ele é também Vishvarupa, né? Vishvarupa é o irmão mais velho de Chaitanya Mahaprabhu, e que toma sannyasi, né? E, então, de certa maneira, tem esse passatempo também, né, que você falou, que ele, como Anantasesha, estão lá, Mahaprabhu está, Mãe Sati vê, quando eles veem Mahaprabhu no quintal, assim, deitado numa cobra, numa serpente, né, que é Anantasesha, que é Balarama também. Então, na verdade, Nityananda Prabhu está assim como muito preocupado em mostrar a importância de Nityananda Prabhu, porque, como eu falei, como ele era um avaduta, como ele tinha esse comportamento assim, um pouco incomum, assim, né, um pouco incomum, ele era ofendido, ele podia ser ofendido de uma maneira muito facilmente a gente pode ofender Nityananda Prabhu, então ele estava sempre mostrando que não era assim, né? Agora a idade dele, assim, realmente eu não sei qual é a diferença de idade, mas mais velho, com certeza. Ele é mais velho. Mas pelo texto que a gente viu, ele tinha 36 anos quando encontrou Mahaprabhu. Mahaprabhu tinha mais ou menos... Mahaprabhu tomou sannyasa com 24, e aí se entende que Nityananda Prabhu, ele encontra Mahaprabhu um pouco antes, né, da sannyasa dele. Então... é mais ou menos isso aí. Um pouquinho de diferença, uns 10 anos, mais ou menos, um pouco mais, né? Mas eu nunca... Hã? Mais ou menos 14 anos, uma coisa assim. Mais ou menos isso, né? Balarama tem seus próprios associados também, né? Que são os... e Nityananda Prabhu também. Os associados de Nityananda Prabhu são os Dwadasha Gopala. São os 12 associados assim de Nityananda Prabhu, a gente pode dizer. Que todos eles têm a sua identidade no Krishna Lila. O Nityananda Prabhu, ele tem essa como Shakarasa, assim, a sua raça predominante. E ele tem muitos amigos. Então, esses associados de Balarama são seus amigos, né? São os amigos, né? E são seus associados, né? Assim, então, Sudama, Sridama, enfim, todos eles são associados de Nityananda Prabhu, né? Associados, porque na realidade ele casa com Janavi, né, e aí tem um grande festival, aquilo tudo, e aí a irmã de Janavi, a Vasuda, né, ela vai ajudar lá a servir alguma coisa, e cai o véu dela, assim, né, o véu do rosto dela, ela está sempre com o véu, assim é a tradição, e quando ela caiu o véu, e Nityananda a viu, então era como se ele estivesse aceitando ela como esposa também, né? Uma coisa assim. E acaba se casando com elas, né? Então sim, a gente entende que são associadas eternas, né, de Nityananda Prabhu, de Balarama, né? Com certeza. Bom, já falou. E também aqui, está explicando aqui que Radha Pandita, depois que ele entregou o seu filho, né, o Nityananda Prabhu, ao sannyasi, né, ele abandonou o corpo, né, assim, é claro, com esse sofrimento assim, da separação. Então, aí esse passatempo se chama a morte de Radha Pandita. Ou seja, né, claro, não era uma coisa ordinária, mas é um sentimento assim, de separação muito grande, né? Então, Nityananda Prabhu, aqui está falando um pouquinho mais quando ele vai para Vrindavan, né? Ou seja, porque depois de peregrinar por vários locais sagrados, ele chega em Vrindavan, né? E ele olha para as deidades, então ele percebeu que as deidades estavam ocas, né? Isso era um acontecimento assim, muito curioso, né?
Então aí esse também foi um dos motivos que levou a Nityananda Prabhu a entender que Swayam Bhagavan ele já tinha aparecido, né, na Terra, né, e estava em outro local. Né? Então aí Nityananda Prabhu ele começa a sua peregrinação a Navadvip Dham. Né? E aí começa o Sankirtana Lila ali em Navadvip Dham. Né? Então está explicando mais esse caráter de Avaduta, né? Esse é o caráter assim, predominante de Nityananda Prabhu. Então que para as pessoas ele parecia como um louco, né? Como um louco mesmo. E Chaitanya Mahaprabhu, quando Nityananda Prabhu aparece, ele já tinha retornado de Gaya, né? Ou seja, então ele foi a Gaya para quê? Para fazer Shraddha, para fazer a cerimônia para o seu pai. E ali ele acaba se iniciando com Ishvara Puri. Ishvara Puri dá um mantra para ele, e ele volta assim como completamente transformado, né? Nimai Pandita ele era um professor, ele ensinava aos alunos, né? Ele tinha essa característica. Só que ele era muito, tipo assim, né? Tinha os seus passatempos, assim, de muito orgulho, né? Ele estava muito orgulhoso da sua posição. É claro que tudo isso é passatempo, então ele desafiava os devotos, então Gadadhara Pandita não queria ficar muito com ele, porque ele só falava de lógica, desses aspectos, assim, né? Muito, sei lá, como muito específicos, assim, da erudição. E Gadadhara Pandita, Mukunda, eles não queriam saber muito disso, né? E na verdade, se diz que todo mundo adorava Nimai, menos os Vaishnavas. Os Vaishnavas estavam meio com um pouco de raiva com Nimai, assim, porque imagina ver uma pessoa tão capacitada que não cantava o santo nome, ou seja, não praticava como eles praticavam, então isso para eles era muito chato. Até que Mahaprabhu volta. Quando ele volta assim, ele volta transformado, né? E aí ele vai, e aí começa realmente aí que começa os passatempos de Sankirtan, né, onde Mahaprabhu ele vai na casa de Srivas, e aí essa encenação dos passatempos dessa lila de Chaitanya Mahaprabhu acontece ali. Foi quando Nityananda Prabhu também aparece, né? Ou seja, aí quando ele começa a manifestar esses passatempos, né, noturnos, né, em Srivasanga. Então Advaita Prabhu declarou que Mahaprabhu ele era Bhagavan, e Mahaprabhu mostrou isso para eles, né? Ele mostrou a sua forma divina, né? Ou seja, nesse passatempo, né, que ele está, acho que mais de 20 horas assim, né? Assim, ele ficou sentado numa asana, assim, na Srinhasana, assim, ele estava assim, numa posição assim. Ele aceitou a adoração, né, tudo isso, né? Mas aí também foi nesse momento que eles entenderam o comportamento de Mahaprabhu, né? Porque Mahaprabhu estava ali. E na realidade ele queria começar ele estava começando o seu movimento Sankirtan, né? Mas ele estava, mas em certo sentido ele estava esperando por Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é Balarama, então ou seja, é o guru, o Adguru, então é o guru tato, então é preciso que o guru esteja na frente, é uma coisa assim. Então o Mahaprabhu ele teve um sonho, né? Esse sonho, e aonde ele entende, né, que Nityananda, que Nitai tinha chegado, né, e realmente ele, claro que ele ficou, como eu falei, ficou escondido na casa de Nandacharya, mas aí tem um encontro, né, esse encontro, né, de Mahaprabhu. E aqui vai descrever um pouquinho desse encontro, do sonho que ele teve, né? Ele teve um sonho, né? Que fala que ontem à noite eu vi em meu sonho uma carruagem marcada pela bandeira de uma palmeira. Então isso é a marca de Baladeva, né? De Balarama. Dentro da carruagem havia uma grande personagem, uma grande personalidade.
ele estava procurando a minha casa, assim falou Mahaprabhu. E aquela carruagem chegou em frente à minha casa, eu vi aquela grande personalidade. Então, então ele queria saber aonde ele se encontrava. Então os devotos começaram a procurar, como já falei, né? Mas não conseguiram encontrar Nityananda Prabhu. E Mahaprabhu falou, isso não é um sonho, né? Isso não é apenas um sonho, foi uma visão mesmo que eu tive, né? Então ele foi lá para encontrar a Nityananda Prabhu. Então quando ele encontra a Nityananda Prabhu, na casa de Nandanacharya, se diz que Nityananda Prabhu estava sentado na varanda, e Nityananda Prabhu tinha visto Mahaprabhu chegar e não conseguia se mover, porque o seu coração estava cheio de êxtase, né? Ele ficou paralisado pelo êxtase e alegria quando viu Mahaprabhu. Então quando Mahaprabhu viu Nityananda, seu coração também estava cheio de alegria, de Krishna Prema, ele se sentiu muito intoxicado com isso, né? E ambos desmaiaram. Então Mahaprabhu se adiantou e abraçou a Nityananda Prabhu. E ambos desmaiaram de novo, né? Assim, aquela coisa. Eles se abraçavam, se desmaiavam, acordavam, se abraçavam, desmaiavam de novo. Era assim, né? Então depois isso é também como o Bhagavatam. Diz que o Bhagavatam é assim também, né? Você está lendo, assim, quando você tem o Bhava do Bhagavatam, né? Se compara a uma pessoa assim que está como embriagada. Ela está bebendo, bebe, quando vê desmaia, acorda, bebe de novo, desmaia, uma coisa assim. E você está lendo o Bhagavatam, você desmaia, acorda, lê um pouquinho, desmaia. Essa é a comparação que se dá. E era o que está acontecendo também com Nityananda Prabhu e Chaitanya Mahaprabhu, né? Mas Nityananda Prabhu, ele falou, eu fui para Vrindavan, mas Krishna não estava ali, a deidade estava oca, uma coisa, e falaram que Krishna não estava ali, então eu vim até aqui, e aí para encontrar com você, né? E aí ele falou assim, eu me rendo a você, eu imploro que você me salve, né? Nityananda Prabhu falando para Mahaprabhu. Então os devotos entenderam, né, que Mahaprabhu, ou seja, que Nityananda Prabhu ele não era um sannyasa, ou sei lá, um brahmachari comum, eles viram que era uma pessoa assim, uma personalidade muito, muito incrível, né? Parivar significa como família, né? Parivar. Quando perguntam, é como se fosse Gotra. Gotra também é família, né? Mas Parivar é a sua família espiritual, assim, qual é o Parivar que você segue. Por exemplo, aí tem Nityananda Parivar, né? Adwaita Parivar, Gadadhara Parivar. E a gente segue Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então nós somos do Bhaktivinoda Thakur Parivar. Uma coisa assim. Só que isso, claro, não é aceito pela maioria dos babajis, pela maioria pelos outros Vaishnavas, né? Então, mas a gente está nesse Parivar, né? E eles têm como eu falei, eles têm maneiras diferentes, alguns detalhes que são diferentes, né? Mas os seguidores de Nityananda Prabhu, até hoje, quando você vai lá em Vrindavan, né? Então, ali tem ali onde aí tem o Nityananda Parivar, ou seja, tem um acharya lá, então lá eles falam que tem a japa que Nityananda Prabhu cantava, sei lá, alguns remanentes dele, então, e tem alguns descendentes dele, é uma coisa assim. Tem a família assim. Então, quando o Nityananda Prabhu se encontrou com Mahaprabhu, eles começaram aí o movimento de Sankirtan, né, os dois juntos, né? Foi isso, né? Como eu falei, no momento o Mahaprabhu pede a Nityananda Prabhu para se casar, para propagar, né, e Nityananda Prabhu está sempre ali, né, sempre com ele, né? Imagina, quando o Mahaprabhu tomou sannyas, né, Nityananda Prabhu ele quebrou a danda Nityananda Prabhu quebra a danda de sannyas de Mahaprabhu, imagina. Tem um local, né? Tem um local, não sei se vai falar aqui no texto, onde essa danda foi quebrada, né? Ele jogou no rio, né?
Por quê? Porque Nityananda Prabhu, quando o Mahaprabhu porque o Mahaprabhu tomou santos, ele começa a cantar o santo nome e ele entra num êxtase assim, num êxtase divino, né? E ele queria ir para Vrindavan, Nityananda Prabhu leva ele para Shantipura, leva ele para porque ele queria, isso é como um sentimento assim de Vatsalya também, esse sentimento de fraternidade, assim, né, de proteção de Nityananda Prabhu em relação a Mahaprabhu, leva ele para os cuidados de Adwaita Acharya dá roupas novas para Mahaprabhu, e aí Satimata encontra com Chaitanya Mahaprabhu, então Nityananda Prabhu está ali, como sempre, né, aí como auxiliando a Mahaprabhu, né. Mas claro, o Mahaprabhu ficou muito bravo quando ele quebrou a danda dele, né, imagina. Ele falou, o que é isso, né? Como você faz isso, né? Ele falou, não, foi sem querer, né? Então, foi sem querer, eu escorreguei, aí como, né? A desculpa que ele deu. Mas ele falou, mas você não precisa de danda, porque a danda, ela representa um dos estágios preliminares da sannyasi. A sannyasi tem 4 estágios, né? E a danda, você carrega a danda até um determinado estágio. Quando você chega numa fase de Paramahansa, você já não usa mais a danda. É como uma coisa assim, bem formal. E Nityananda Prabhu, ele não queria que Mahaprabhu tivesse essa designação assim, de usar uma danda, uma coisa assim. Esse sinal, né? Como danda, né? E aí e quando o Mahaprabhu ele vai para Vrindavan, no momento que ele começa, ele corre na frente, né, para chegar, para Vrindavan, não, para Jagannatha Puri, perdão. Quando ele vai a Jagannatha Puri, e pela primeira vez que ele vai na frente, assim, ele tá muito, ele tem um bhava, um êxtase, assim, que ele tem que chegar em Jagannatha Puri de qualquer jeito. E ele deixa para trás a Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu não acompanha ele. Ele vai atrás, ele vai seguindo Mahaprabhu depois, né, junto com os devotos, né? E quando ele chega em Jagannatha Puri, Mahaprabhu diz que ele entra correndo no templo, assim, né? E tem um tumulto. Mahaprabhu, bom, eu já ouvi falar que ele tinha 2,48 m, já... Eu não sei qual é a altura de Mahaprabhu, mas ele é bem alto, assim, mais de 2 metros, com certeza ele tinha. Assim, uma coisa assim, ele é bem alto. E ele entra no templo, assim, e entrando, caindo, né? E ele entra assim, falando assim, né? Jaga, assim como, né? Jaga, né? Jaga. Aí blá, começa a cair, estrebuchar lá, aquela coisa tudo. E aí quando os guardas vêm, quando os guardas de Jagannatha Puri, eles são muito estritos. Quando alguém causa um distúrbio, né, ele vai lá e foram agarrar o Mahaprabhu para tirar o Mahaprabhu do templo. Aí Sarvabhauma Bhattacharya entra e fala, não toca nele não. E Sarvabhauma percebeu que o Mahaprabhu era uma grande personalidade. Aí levaram o Mahaprabhu assim para casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Então as escrituras descrevem que Mahaprabhu era como transportado, assim como a formiga, né? As formiguinhas, né, transportam, né? Sei lá, tipo assim, uma barata. Já viu? Formiguinha transportando barata. Elas estão transformando barata, né? E é assim, né? Imagina as formigas, né? A barata lá, sei lá, quebra uma pata e as formiguinhas vão ajudar a levar a barata. Estão levando a barata para ser morta lá, enfim. E é a mesma coisa, assim. Então eles estavam transportando a Chaitanya Mahaprabhu, e quando Sarvabhauma está lá e viu, e bota um algodão, né, no nariz de Mahaprabhu, assim, ele vê que Mahaprabhu está respirando, não morreu, né? Que era um êxtase, ele estava em bhava. Sarvabhauma Bhattacharya, ele tinha muito conhecimento, né? Então ele percebeu isso. Aí chegaram os devotos, Nityananda chegou sempre para falar, onde está Mahaprabhu, onde está Mahaprabhu? Aí foram, e aí o pessoal falou, olha, aí, pela descrição, falou, só pode ser ele, está lá na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Aí eles chegaram lá, aí começaram a cantar o Mahamantra, e aí quando eles cantaram o Mahamantra, Mahaprabhu ele sai desse êxtase, e aí a Nityananda Prabhu quer também, ou seja, ele está sempre acompanhando o Mahaprabhu, isso que eu quero dizer. E ele sempre, aí ele fala assim, não, então eu vou lá no Mahaprabhu, fala, vai lá então, presta reverência para o Jagannatha, né? Ele falou, eu vou lá,
Aí Sarvabhauma Bhattacharya fala para Nityananda Prabhu, mas vai com calma, né? Porque a gente já teve tanto distúrbio hoje, então, por favor, não apronta nada não, né? Vai com calma, né? E ele foi, aí disse que Nityananda Prabhu foi, mas calma nada, ele começou a correr, entrou no templo também, né? Aí e diz que ele entra no templo e ele vai lá e ele pega a guirlanda, quando ele subiu sei lá, no altar praticamente, né? Aí os guardas foram tentar tirar ele jogando os guardas assim como para longe, assim, né? Porque ele era muito forte, né? Nityananda Prabhu, Balaram. Aí ele foi lá, pegou a guirlanda, né? Tirou a guirlanda do Senhor Jagannatha, botou no pescoço dele, né? Saiu. Então, aí tava confusão lá de novo, né? Mas Nityananda Prabhu sempre muito assim, ao lado, né, de Mahaprabhu, né, na sannyasi dele. E aí no Mahaprabhu, claro, esperando a Nityananda Prabhu para começar o Sankirtan, para começar esse movimento, né? Então a gente não pode, ele é tão importante que a gente não pode entender a Mahaprabhu sem a misericórdia de Nityananda Prabhu. Então a gente precisa de Nityananda Prabhu mesmo, né? É a necessidade. O Gaura Lila tem essa necessidade, né? Nityananda Prabhu. Então tá. A Advaitacharya já tinha se juntado, né, ao grupo, né? Ou seja, mesmo antes de Mahaprabhu, a Advaitacharya já tinha começado o Sankirtan. A gente viu isso, né? Foi a semana passada, foi uma semana atrás, não foi isso? Foi justamente, né? Uma semana atrás foi o aparecimento de Advaitacharya. A gente viu que a Advaitacharya, ele junto com o Haridas Thakur, eles chamaram, né, a Chaitanya Mahaprabhu, para que o Mahaprabhu pudesse aparecer. E a Advaitacharya, usando o método de Archana, ou seja, oferecendo a água com tulasi à sua Shalagrama Shila, e Haridas Thakur cantando o santo nome. Então eles como convocaram, então foi como, né, através do Mahamantra Hare Krishna, né? Então se diz que quando o Haridas Thakur viu Mahaprabhu revelar a sua forma divina, Haridas Thakur se juntou à missão de Mahaprabhu. E quando o Nityananda Prabhu se juntou ao grupo de Mahaprabhu, o grupo de Mahaprabhu tomou uma forma completa, né? Porque, claro, Haridas Thakur, ele é o nosso Namacharya, ele ou seja, é aquele que está entregando, né, o santo nome. E Nityananda Prabhu, faltava Nityananda Prabhu. Aí Nityananda Prabhu foi como, ele veio como, bom, agora chegou Nityananda Prabhu, o Sankirtan vai começar, é uma coisa assim. Então se diz que Haridas Thakur e Nityananda Prabhu, eles eram amigos muito queridos, amigos íntimos, né? E todos estavam assim intoxicados pelo amor puro, né? E muito apegados a Mahaprabhu. Por exemplo, quando Nityananda Prabhu Mahaprabhu manda, né, Nityananda Prabhu e Haridas Thakur pregarem, né, ali, né, em Nova Dwipa, eles foram pregar e eles iam em locais assim. Nityananda Prabhu, ele é muito, né, como eu falei, ele vai em locais que ninguém vai. E ele leva Haridas Thakur ali no covil, né, de Jagai Madai, né, de Jagai Madai. E quando eles chegam ali, acho que vai ter aqui o texto, vai ter alguma descrição desse passatempo, mas quando eles chegam ali, imagina, Nityananda Prabhu que está chamando o Haridas Thakur, vamos lá, vamos pregar lá. E aí foram desafiar Jagai Madai, chegaram cantando, o Jagai Madai saiu correndo atrás deles, assim, para matar eles, né? E eles saíam correndo, e Haridas Thakur falando assim, tá vendo, eu sabia que eu não tinha que seguir suas ideias, eu sabia, reclamando, né, de Nityananda Prabhu, assim, tá vendo, eu sempre me estrepo quando você, eu sempre me dou mal quando eu sigo as suas ideias, né? Eles tinham uma amizade muito forte, muito íntima, Nityananda Prabhu e Haridas Thakur, né? Então aqui está falando uma parte mais filosófica, aqui falando que Nityananda Prabhu, ele é, claro, como eu falei, ele é a representação geral do Guru, né, o Guru Tattva, Adi Guru, né? E
E se diz que claro, que ele entrega... o Guru Tattva, ele entrega 4 humores assim, primários da devoção, né? Ou seja, o Nityananda Prabhu, ele é capaz de entregar para a gente, né? Shantarasa, Vatsalyarasa, Shakyarasa e Dasarasa. Esses 4 ele consegue entregar. O que ele não vai entregar é Madhurarasa. Madhurarasa ele não entrega, mas ele tem uma representação que é a Ananga Manjari. A Ananga Manjari, que é a irmã de Radharani, através de Radharani, de Ananga Manjari, Nityananda Prabhu está entregando também Madhurarasa, né? Então, em certo sentido, ou seja, a posição de Nityananda Prabhu, ela é superior à posição de Baladeva. Por quê? Porque ele tá distribuindo o amor, né? Ou seja, na verdade, eles são iguais, mas quando você se compara Nityananda Prabhu com Balarama, você vai entender que Nityananda Prabhu é superior. Por quê? Porque ele é mais magnânimo, tá? Ou seja, quando Balarama se converte em Nityananda, ele vem com essa magnanimidade, né? Muito maior. E até tem um passatempo que Satimata, ela tem uma visão que ela vê o quê? Ela vê Krishna e Balarama sentados no trono, e quando vê, e ali está Nityananda, ou seja, está Nityananda Prabhu tá ali, e Nityananda Prabhu começa a puxar a Balarama, né? Tirar a Balarama do trono, né? E falar assim, não, agora chegou o Kali Yuga, sai daí. E começa a puxar Krishna, sabe, você tem que sair daí, porque é Gauranga que tem que estar aí, né? Então ela tem essa visão, né? E até que ele insiste, eles começam uma briguinha transcendental, e Nityananda Prabhu consegue tirar Balarama para botar Gauranga, né? Ou seja, agora quem tem que estar aqui é Gauranga, né? Uma coisa assim, né? Então, na verdade, se explica que Mahaprabhu ele traz, né, o prema, né, de Goloka Vrindavan, né? Isso é Mahaprabhu, né? Ele está trazendo o prema de Goloka Vrindavan. Quando Krishna ele vai se diz que depois que terminaram os passatempos de Krishna Lila, que Krishna retorna lá para Goloka Vrindavan, ele está um pouco insatisfeito, né? Porque ele pensa assim, bom, eu consegui, de certa maneira, cumprir os meus propósitos, de certa maneira, né? Que é Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chadushkritam. Então Krishna vem com esses propósitos, ou seja, de proteger os seus devotos, de satisfazer os seus devotos e de diminuir o fardo da terra, né? Eliminar essa influência negativa, demoníaca que a terra tinha. Então Krishna conseguiu isso. Ele falou, eu falei o Bhagavad Gita, eu dei as minhas instruções, matei muitos demônios, enfim, mas realmente eu não entendi aí. O que eu não entendi foi o amor das gopis por mim, esse amor que as gopis sentem por mim, isso eu não entendi, não entendo isso. E aí Mahaprabhu, Krishna ele pensa, então eu tenho que voltar, eu tenho que descer de novo, e aí ele vem, ele pensa, eu vou descer na forma, eu vou rolar, né, na poeira de Vrindavana, e eu quero pegar essa poeira para realmente entender o que está acontecendo, qual é o amor, qual o grau de amor que eles sentem por mim. E Radharani, ela diz, não, eu vou entrar em cena e eu vou cobrir você, cobrir o seu corpo. Aí isso é o aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu. Então ele vem trazer o quê? Trazer esse prema, né? Namamahavandanyaya Krishna Prema Pradayate, um prema que realmente ninguém entendia isso, era uma coisa assim, ou seja, muito rara, né? Muito rara. E era como, por exemplo, como se fosse o Mahaprabhu, ele é como como uma represa do amor divino, né? E que está ali, e quem rompe essa represa é Nityananda Prabhu. Então Nityananda Prabhu como ele tivesse tirado esse bloqueio, né? Para que esse prema para que essa água pudesse vir, essa inundação na forma do Prema Bhakti, né? Ou seja, tinha Vrindavana, tinha Jagannatha Puri,
Jagannatha Puri, Sri Jagannath estava ali, Vrindavan num local que todo mundo ia assim, para praticar a vida espiritual. Inclusive, como eu falei, né, Mahaprabhu também, Nityananda Prabhu, Mahaprabhu, quando ele toma sannyasi, né, ele vai para Vrindavan, ele quer ir para Vrindavan, todo mundo tinha esse destino, Vrindavan. E Jagannatha Puri também, mas Jagannatha Puri um pouquinho mais místico, assim, né, tinha um pouco mais de místico, yogis, assim, bom, enfim, todos os transcendentalistas diziam, Jagannatha Puri é como algo assim, mais universal, né? Inclusive, sempre teve, né, os budistas, né, que adoravam ali o Jagannatha, Mayavadis também, até hoje tem isso, mais universal. E Vrindavan é uma coisa mais assim, mais específica, né? E aí Mahaprabhu aparece em Navadvip, Mayapur, e ele vem mostrar Vrindavan, ele vem entregar Vrindavan para a gente de uma maneira muito mais simples, né? Ou seja, com muito mais segurança. Por quê? Porque em Navadvip as ofensas não são levadas em conta. Ou seja, então a gente deveria praticar nesse humor do Gaura Lila, meditando em Vrindavan, entende? É isso que eles explicam, né? Então, você obtém a misericórdia de Nityananda Prabhu através dos devotos de Mahaprabhu. Então, Nityananda Prabhu ele é muito apegado aos devotos de Mahaprabhu, e se você obtém a misericórdia de Nityananda Prabhu, tem que vir através dos devotos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, por isso a gente vai se aproximar dos devotos de Mahaprabhu, e a gente vai obter essa misericórdia, e a gente obtém a misericórdia de Nityananda Prabhu. E com a misericórdia de Nityananda Prabhu, você pode obter a misericórdia de Gauranga. E com a misericórdia de Gauranga, você pode obter a misericórdia de Radha Krishna. Esse é como o processo, né? É toda aí uma burocracia espiritual. Esquema de pirâmide. É como esquema de pirâmide. É uma coisa assim. Você tem que ir se aproximando. E quanto mais você tem, mais ele vai conseguindo, né? Não, na realidade, Mahaprabhu ele vem estourar o Varnashram, assim, de certa maneira. Ele estourou o Varnashram. O Mahaprabhu foi revolucionário nesse sentido, né? Ou seja, ele Kiba Vipa, Kiba Nyasi, Shudrakena Noy, Ei Krishna Tataveta Sei Guru Roy. Ou seja, Mahaprabhu traz isso. Não importa a posição que você esteja, você estiver, essa posição relativa, não importa, não interessa. Se você entende o valor da consciência de Krishna, você pode ser um guru. Assim estava explicando Mahaprabhu, né? E claro, Nityananda Prabhu veio aí como, imagina, você vê, o Nityananda Prabhu era um avaduta, ele não seguia nenhuma regra, nenhuma regulação, nada, assim. Ele era um avaduta, ele era o associado íntimo de Mahaprabhu, né, Nityananda Prabhu, que é o Guru Tattva. Aí você vê que a gente tem Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, que todos eles tiveram um contato com o governo muçulmano, assim, perderam o status assim, do Varnashram, e eles foram que escreveram as nossas principais escrituras, assim, né? Então, Mahaprabhu ele dá ensinamentos a Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Posteriormente eles vão escrever muitos livros, né, sobre Sambandha, Bideya. Então a gente vê que a ideia era mostrar que o Haridas Thakur, que era um muçulmano, que era o devoto mais elevado, assim, que estava distribuindo o santo nome, o Namacharya. Imagina? Se o santo nome ele é a principal arma, né, arma de Mahaprabhu, quem está trazendo isso? Um muçulmano de nascimento. Aí você vê que era para detonar o Varnashram mesmo, assim, para acabar com esse sistema de caste, para você não acreditar nisso, né? Então, assim, esse foi um objetivo, assim, secundário, eu acho, né? Mas foi um objetivo também. Tá, aqui está contando um passatempo, que eu já falei a respeito desse aspecto de Nityananda Prabhu como avaduta, né? E Sri Maharaj está explicando que a nossa única esperança é Nityananda Prabhu, né? Por quê? Porque ele é muito generoso, benevolente, né?
E se a gente chama a atenção de Nityananda Prabhu, ou seja, se você consegue capturar a atenção de Nityananda Prabhu, você pode obter a sua recomendação, a Gauranga, né, como eu falei. E é isso. E para chamar a atenção de Nityananda Prabhu, você tem que servir aos devotos. É assim. Essa é assim que se faz, né? Diz que Nityananda Prabhu ele vem para consolidar o fundamento, a base. Isso eu já expliquei. E você, por exemplo, se você quer um desenvolvimento muito poderoso, tem que ter uma base poderosa. Por exemplo, você vai construir um prédio, a base tem que ser muito poderosa, né? Então você precisa dessa sustentação. Isso é Nityananda Prabhu. E às vezes, né, também já disse isso, como Mahaprabhu ele tem certas peculiaridades, ou seja, ele não pode aceitar todo mundo, assim. Ele está aí, né, como dando a misericórdia, mas ele tem certas restrições. Já Nityananda Prabhu, não. Ele não se importa com nenhuma circunstância desfavorável, né? Na verdade, a misericórdia dele é cega, exuberante, cega. E para ele não existe diferença entre pecadores de diferentes graus, né? E Mahaprabhu não pode rejeitar a recomendação de Nityananda. Imagina, Jagai Madai foi a recomendação de Nityananda, Jagai Madai. E e Mahaprabhu não pôde dizer não para Nityananda Prabhu, né? O dever de Nityananda Prabhu é o quê? É trazer as pessoas para Mahaprabhu, ou seja, para que as pessoas possam cair nos pés de lótus de Mahaprabhu. Então, por exemplo, mesmo quando Mahaprabhu ele pede para Nityananda Prabhu pregar sobre Krishna, né? Radha, Krishna, uma coisa assim, e Nityananda Prabhu ele decide não cumprir essa instrução, e ele vai pregar sobre Gauranga, né? Ele falou assim, Gauranga é muito mais poderoso. Essa é a ideia, né, de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, né? Ou seja, foi um passatempo. Satidevi, ela tem essa visão, é tipo uma visão que ela tem, e ela vê Krishna e Balarama no trono, e vê Nityananda Prabhu puxando Krishna e Balarama, assim, tirando os dois, assim, fala, sai, porque agora é Kali Yuga, vocês não têm que estar aí. Agora é Gauranga, eu e Gauranga, não vocês, sai. E eles começam, então Balarama fica bravo, começa a brigar com Nityananda mesmo, brigar. E até que Nityananda consegue tirar Balarama, ele consegue tirar Krishna e Balarama e bota Mahaprabhu. Então, quando Satimata viu, você falou, nossa, isso. Aí ela entende, ela começa a entender mais ou menos, né, quem era Mahaprabhu e Nityananda, né? Claro que sempre Yogamaya cobre, né, cobre um pouco toda essa, para que os passatempos possam fluir, né? Mas isso mostra o quê? Mostra que Nityananda Prabhu é superior a Balarama. Então, quando você pensa em Nityananda Prabhu, você entende que ele é superior, e Mahaprabhu é superior a Krishna também, por esse aspecto magnânimo. Por quê? Porque está distribuindo, e, por exemplo, Krishna e Balarama, eles não estão distribuindo a si mesmo, mas já Mahaprabhu e Nityananda, eles estão distribuindo a si mesmo. Então, essa é como a diferença, né? Então, muitas vezes a gente pensa, né, que o Gaura Lila, ele é como um atalho para o Krishna Lila, né? Se você quiser chegar rapidamente no Krishna Lila, você vai pelo Gaura Lila. É o caminho para você chegar no Krishna Lila, entende? A relação com Nityananda e Gadadhara, sim, era uma relação de... Na verdade, o Gaura Lila, ele é marcado por Shakyarasa, assim, em certo sentido, porque eles são amigos, assim, né? Então, por exemplo, você, quando vai meditar no Gaura Lila, você tem um Dasya com Shakya, ou seja, você tem
você vai servir aí no Gora Lila, servindo e tendo também uma amizade, ou seja, essa é a ideia. E assim era. A relação com Nityananda e Gadadhara é uma relação de amizade. Assim, claro que como Gadadhara ele era muito mais próximo a Mahaprabhu, a gente entende, né? Que é Radha, é o Bhava de Radharani, ou seja, o Gadadhara ele como morou perto da casa de Mahaprabhu, e Nityananda Prabhu só chegou, sei lá, depois. Quando Nityananda Prabhu chega, Mahaprabhu ele já está nesse passatempo começando o Nama Sankirtana, e dali ele já vai para tomar sannyasi, e disso Gadadhara ele vai como acompanhar, né, a Mahaprabhu, e aí ele já toma, já aceita o Kshetra sannyasi, porque pensou que o Mahaprabhu ia ficar em Jagannatha Puri, e por 6 anos ele Mahaprabhu acaba viajando, visita Vrindavana, por uma coisa assim, e Gadadhara fica meio ali, tem que ficar em Jagannatha Puri. Então a gente vê que assim, a gente não vê muito passatempo de Nityananda Prabhu com Gadadhara, porque é como se você também fosse ver, sei lá, passatempo de Balarama com Radha, né? Não tem, né? Também não tem. Então eu acho que é por isso, né? Mas eles tinham uma amizade, assim, a gente vê, né, os passatempos, assim, às vezes o Gadadhara cozinhando para Nityananda Prabhu, né? Nityananda Prabhu ele trouxe um arroz assim muito especial, um arroz assim uma coisa assim, como se fosse pizza, uma coisa assim. E ele vai e Gadadhara era um excelente cozinheiro, porque era Radha, né? Então ele cozinha esse arroz, aí alimenta, né? E aí Mahaprabhu ficou sabendo, falou, não, que isso, eu também quero comer, como é isso? Mas aí estava Nityananda Prabhu. Então havia entre eles uma relação de amizade, mas a gente também não vê muitas coisas assim, no Chaitanya Bhagavata, no Chaitanya Charitamrita, a gente não vê como, né, como Gadadhara, Nityananda, assim, né, como muito coisas assim específicas, mas eles tinham sim uma relação de amizade, né? Então, na realidade, né, quando a gente pensa em Chaitanya Mahaprabhu, ele é um sannyasi, né? Mas quando a gente adora a Chaitanya Mahaprabhu, a gente não adora ele como sannyasi. Você nunca vai ver nos templos, né, Mahaprabhu sendo adorado como sannyasi. Por quê? Porque isso é uma coisa... Inclusive tem um passatempo que Swami Maharaj Prabhupada conta, né? Swami Maharaj Prabhupada ele deu sannyasi para um devoto, e esse devoto e deu para ele a deidade de Gaura Nitai. Então depois de um tempo o devoto veio e ele veio e ele estava vestindo a deidade com danda, né, vestindo como um sannyasi com danda, desse jeito. E aí um outro devoto vai e pergunta para o Swami Maharaj Prabhupada se isso era normal, porque ele nunca tinha visto isso, né, e como era, né. E aí o Swami Maharaj Prabhupada foi lá e falou, não, tira isso. Não é assim. A gente não adora Mahaprabhu na forma de um sannyasi. Por quê? Porque foi muito triste para todo mundo, né? A sannyasi de Mahaprabhu. Mas quando ele tomou sannyasi, foi muito triste. É uma tristeza muito grande. Apesar que para a gente foi uma misericórdia incrível, né? Se Mahaprabhu não tivesse tomado sannyasi, a gente não estaria aqui cantando o santo nome, enfim. Mas para os habitantes de Nova Dwipa foi uma tristeza muito grande. Uma vez teve também um acontecimento, né, que os devotos, discípulos de Bhakti Pragyan Keshava Maharaj, eles quiseram fazer um Ratha Yatra em Jagannatha Puri, perdão, em Nova Dwipa. E Jagannatha, ou seja, eles queriam eles estavam trazendo o seu Jagannatha para fazer um Ratha Yatra, enfim, e com isso era uma maneira de pregar, né, de coletar fundos, uma coisa assim. Só que Swami Maharaj falou que isso não era apropriado, porque isso era um rasa bassa, era como uma mistura de raças. Por quê? Porque na realidade é um sentimento assim oposto, né, oposto ao sentimento que os habitantes de Nova Dwipa têm. Ou seja, quando o seu Jagannatha, né, ele sai do templo, ele vai para Vrindavana, né, significa a mesma coisa que quando Mahaprabhu sai, né, ele deixa, ou seja, ele tá deixando, como se ele estivesse deixando Nova Dwipa.
né? Então, quando Mahaprabhu deixa Navadvip Dham, é como se Krishna estivesse deixando Vrindavan, né? Então, nesse sentido, não, era uma coisa, uma Rasabhaya. Então, o Sridhar Maharaj, ele acendeu a sua instrução e falou: vocês podem botar Mahaprabhu, né, Mahaprabhu, e saem com Mahaprabhu, não saiam com Jagannatha. Então a gente adora a Mahaprabhu na forma de Nimai, como um Brahma. Ele pode ter cordão, né? Assim, então na realidade pode ter um cordão, e você pode oferecer muitas coisas para ele comer. Ou seja, porque esse humor assim para os habitantes de Navadvipa é um humor assim muito mais festivo, né? Quando o Nimai estava, ele fazia muitos passatempos, né? Ele ia lá, né? Roubava a roupa poluía, né, a roupa dos brahmanas, né? Os brahmanas iam lá, tomavam banho no Ganges, iam fazer suas adorações. Aí Mahaprabhu ia lá, né, sei lá, jogava areia na roupa deles, né, urinava na roupa deles, coisa assim. E isso para eles eles tinham que tomar banho. Essa briga sempre houve, né? E mesmo as moças, né, as jovens moças começavam a fazer adorações, né, para Katyayani, para obter um bom esposo. E Mahaprabhu, quando elas estavam fazendo a preparação, oferecendo as preparações, Mahaprabhu ia lá, tomava, né, tirava, né, as oferendas, elas ficavam bravas com Mahaprabhu. Mas assim, Mahaprabhu falou: se vocês brigam comigo, eu vou amaldiçoar vocês, para vocês terem um esposo muito, muito velho, muito pobre, uma coisa assim. E elas ficavam assim com medo de Mahaprabhu. Então Mahaprabhu em Navadvipa ele tem esses passatempos assim muito, muito doces, muito íntimos. Quando Mahaprabhu toma sannyasa, é uma tristeza para todo mundo. Todo mundo triste, assim, triste. Então por isso a gente não adora a Mahaprabhu na forma de sannyasi, sempre na forma de Nimai. Então, Nityananda Prabhu, que na realidade, assim, quando a gente, por exemplo, o passatempo de desaparecimento de Mahaprabhu, a gente não vê em nenhuma escritura, assim, não está nas duas principais escrituras, né, que são o Chaitanya Bhagavata e o Chaitanya Charitamrita, não falam do desaparecimento de Mahaprabhu, não falam. E geralmente os acharyas, eles não vão falar do desaparecimento. Por exemplo, onde está o desaparecimento de Radha, né? Não tem também, né? No Chaitanya Mangala parece que fala um pouco do desaparecimento de Mahaprabhu, e quando Mahaprabhu ele desaparece, dizem que ele entra no templo, né, de Jagannatha, e depois ele nunca mais voltou. E outros dizem que ele também entra no templo de Tota Gopinatha, e se funde na deidade de Tota Gopinatha, na deidade que Gadadhara adorava. Então, tem essas duas versões, e tem uma terceira versão, que Mahaprabhu entra no mar de Jagannatha Puri. E aí são três versões, assim, basicamente, duas assim muito proeminentes, essa que ele entra no templo e entra se diz que isso aconteceu simultâneo, né? Que ele entra no templo de Jagannatha, ele entra no templo de Tota Gopinatha, ele se funde, inclusive ele se diz que ele se funde, ele entra no joelho da deidade, né? Eles falam isso, enfim. E outra versão que ele vai no mar. Então, e tem outra versão que fala que aconteceu as três ao mesmo tempo. Então Nityananda Prabhu, aonde Nityananda Prabhu, como ele desaparece, também você não vê comum, né? Também eles falam que ele entra no templo de Jagannatha, isso eu já escutei, né? Mas não tem assim como um motivo assim, claro. Os Vaishnavas, eles não gostam de falar desses tópicos, né? Porque imagina, o êxtase, o bhava deles, né? E de repente eles não vão detalhar esses tópicos. Você vê o nascimento de Nityananda Prabhu é bem detalhado, o nascimento de Mahaprabhu também, né? Mas o desaparecimento deles é como uma coisa assim muito enigmática, a gente não sabe muito bem disso. Sim, ou seja, se diz que são dois Jagannathas. Tem um Jagannatha que fica estático e o Jagannatha que fica andando para um lado e para o outro. E o Jagannatha que fica andando para um lado e para o outro é Chaitanya Mahaprabhu. Então, inclusive tem um poema, né, que tem... bom, Swarupa Damodara, ele era como a censura de Chaitanya Mahaprabhu, uma coisa assim. Ele ficava ali e às vezes as pessoas queriam escrever alguma coisa para Mahaprabhu e Swarupa Damodara lia. Por quê? Porque se tivesse algum raçabaça, alguma coisa assim estranha ali, uma anormalidade em alguma coisa escrita para Mahaprabhu,
Swarupa Damodara não deixava, porque porque Mahaprabhu ficava perturbado com as coisas, com esses erros, assim. Mahaprabhu ficava perturbado e ficava triste demais, enfim. Swarupa Damodara não queria isso. Então ele ficava olhando. Então teve um devoto, né, que escreveu um poema até bem bonito, assim, bem bonito. Todo mundo ficou muito, quando o devoto escreveu o poema, todo mundo ficou assim, muito encantado com. E o poema, eu não me lembro muito bem do poema, mas assim, era como se Jagannatha e Mahaprabhu fossem, assim, comparando Jagannatha com Mahaprabhu, mas como se eles fossem diferentes em certo sentido, né? É uma coisa assim. E quando o Swarupa Damodara leu isso, ele falou: não, de jeito, não tira esse negócio daqui, não está tudo errado. E ele falou: não, eles são iguais, eles não são diferentes, né? Então assim, eles são a mesma personalidade, Jagannatha e Mahaprabhu. E por isso, Mahaprabhu vai e se funde, né? No Jagannatha, né? O santo nome ele sempre existiu, né? Namachintamani Krishna Chatanarasa Vigraha Purnashuddha Nityamukta Binatonamino. Ou seja, o santo nome ele não é diferente de Krishna, só que ele é diferente por quê? Porque ele é mais misericordioso que o próprio Krishna, em certo sentido é assim. Então sempre se cantou o santo nome. Em outras eras não se cantava muito o santo nome, por quê? Porque os outros, as pessoas de outras eras, elas tinham muito mais capacidades assim, físicas, intelectuais, de praticar outros processos, né? Por exemplo, Satyuga se praticava a meditação, Treta Yuga a adoração, Dwapara Yuga a adoração da deidade, de uma maneira assim, muito mais poderosa. E o santo nome era coisa para fraquinho, né? Era uma coisa assim, quem vai cantar o santo nome? Porque é uma coisa que meditar é muito mais difícil, adorar a deidade é muito mais difícil, né? Do jeito que eles adoravam também, várias horas, né? O dia inteiro, enfim, e fazer sacrifícios também. Agora cantar o santo nome, mas ele já existia. E na realidade, essa encarnação, ou seja, Mahaprabhu, ele vem, né? Em toda Kali Yuga ele vem, assim, e mas ele vem como Gaura Narayana. E Gaura Narayana, ele entrega o santo nome te leva a Vaikunta, né? Agora, essa encarnação de Mahaprabhu, Gaura Krishna, ele vai te levar a Goloka Vrindava. Então, Mahaprabhu, ele veio, e Sirsa Maharaj explica isso, que ele inverteu o Mahamantra, por quê? Porque o Mahamantra, ele diz assim, que se cantava... Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. O Rama vinha antes, né? Bom, também se entende que Ramachandra ele vem primeiro, mas essa era a maneira de se cantar o Mahamantra. Só que o Mahamantra ele era um mantra védico, também citado em muitas escrituras. E quando o Mahaprabhu ele vem, ele começa a cantar o Mahamantra invertido, né? Hare Krishna, como a gente conhece agora. E isso quebra o aspecto védico desse mantra, e quebrando o aspecto védico desse mantra, o mantra ele acaba para que todo mundo pudesse cantar, entende? Ou seja, foi uma coisa muito mais assim, que todo mundo poderia cantar o Mahamantra sem nenhum problema. Assim se explica. Por isso que ele é, de certa maneira, mais misericordioso. É porque Mahaprabhu é mais misericordioso mesmo. Então, por ele inverter o mantra, ele te dá a possibilidade, uma possibilidade muito mais ampla, que todo mundo possa cantar, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Essa é a ideia. Então, aí tem uma certa polêmica aí, porque tem alguns acharyas que dizem que ele recebeu, foi o Gopal Mantra de Ishvara Puri, né? E outros dizem que, claro, ele recebeu o Gopal Mantra de Ishvara Puri, a gente entende que isso foi como a iniciação dele, mas dizem também que ele recebeu o Mahamantra de Ishvara Puri, e que esse mantra que ele cantava, que ele se tornou como um louco, isso era o Mahamantra, não era o Gopal Mantra, entende? Porque claro, assim se entende que ele inverteu a ordem, para que todo mundo pudesse receber a misericórdia, né? Então, o Mahamantra, então,
os acharyas dizem que o Mahaprabhu ele cantava era um Mahamantra que ele cantava assim, né, em voz alta e como um louco, e todo mundo, ele falou, esse mantra que o meu guru me deu, me deixou louco, né? Esse era o Mahamantra, né? Bom, então ele está dizendo aqui que Gauranga é como uma pedra de toque, ou seja, essa pedra de toque onde todas as desqualificações podem ser removidas, né? Se você realmente se aproxima de Gauranga, você vai se transformar, né? Ou seja, a pedra de toque é isso. É uma pedra, uma pedra mística, que se você encosta um ferro nela, esse ferro se torna ouro, né? Se você encosta o cobre na pedra de toque, ele se torna ouro. Então, isso é Mahaprabhu. Se você encosta em Mahaprabhu, você se transforma. Ele está explicando assim, né? E Nityananda Prabhu ele vinha entregar isso, né? Ele falava, venham, né? Aceitem isso, né? Como eu falei, Mahaprabhu deu a instrução a Nityananda Prabhu de cantar, de distribuir o santo, distribuir Krishna para as pessoas, mas ele falou, não. Ele falou assim, na verdade vocês têm que se abrigar em Gauranga, essa foi a instrução. Implorem o nome de Gauranga, cantem o nome de Gauranga, né? E se vocês fazem isso, vocês vão alcançar automaticamente Vrindavana, né? Todas as coisas indesejáveis vão ser liberadas do seu caminho. Essa era a ideia. Por isso, porque, ou seja, ele achava, Nityananda Prabhu, né, ele achava que seria muito mais beneficioso para as pessoas cantarem o nome de Gauranga do que cantarem o nome de Krishna. Claro, porque o nome de Gauranga é muito mais misericordioso, as ofensas não são levadas em conta, né? Então, essa era a ideia, né? E por isso a gente pode, né, obter tudo, né, pela misericórdia de Nityananda Prabhu. E sem a misericórdia de Nityananda Prabhu, ninguém pode alcançar o Krishna Prema, ninguém vai avançar na vida espiritual sem a misericórdia de Nityananda Prabhu. Como eu falei, ele é o Guru Tattva, ele representa isso. E sem o Guru a gente não pode avançar na vida espiritual. Por exemplo, tem esse passatempo de Raghunath Das Goswami. A gente sabe de Raghunath Das Goswami, ele era um jovem príncipe, ele era muito rico, assim, se diz que a opulência da família de Raghunath Das Goswami era comparada a Indra, ao rei dos céus, assim, imagina. E a família casou Raghunath Das Goswami com uma psara, ou seja, com uma moça que era mais bela que tinha a beleza de uma psara. Era linda a esposa de Raghunath Das Goswami. E Raghunath Das Goswami, assim, ele, por muitas vezes, claro que quando ele se encontrou com Chaitanya Mahaprabhu, ele queria ficar com Mahaprabhu, ele queria estar com Mahaprabhu, só que ele tinha muitos obstáculos que a família não deixava. Até quando ele vai e ele se encontra com Nityananda Prabhu, e Nityananda Prabhu ele deixa, né, porque Raghunath Das Goswami muitas vezes ele queria deixar a família, ele tentava, né, de muitas maneiras escapar da família, mas sempre ele era frustrado o seu desejo de estar com Chaitanya Mahaprabhu. Até que um dia Nityananda Prabhu ele se encontra com Nityananda Prabhu, e Nityananda Prabhu ele fica lá no fundo, ele está lá no fundo da assembleia. Nityananda Prabhu tá falando, né? Aí Nityananda Prabhu falou, vem cá, vem aqui na minha frente, né? Aí ele falou, você está se comportando como um ladrão, você está fugindo de mim, né? Tipo assim, né? Aí ele vai lá e coloca o pé na cabeça de Raghunath Das Goswami. Aí ele coloca o pé. E aí diz que nesse momento Raghunath Das Goswami ele recebe a misericórdia de Nityananda Prabhu para estar com Chaitanya Mahaprabhu. E aí Nityananda Prabhu falou assim, agora você é um homem rico, você faz um festival, né, o festival de Panihati, um festival muito, muito famoso, né? Aí ele pediu para fazer várias, Nityananda Prabhu pede para Raghunath Das Goswami alimentar milhares de pessoas, ele alimenta com arroz inflado, iogurte, várias preparações, todo mundo ficou muito satisfeito. Mas foi por essa misericórdia de Nityananda Prabhu que Raghunath Das Goswami pôde conseguir se libertar, né, das garras, né, da sua família, assim, que para ele era um obstáculo muito grande, né? Aqui tá aí conta, né? Está contando aqui depois desse passatempo, né? Ele fala que a família botava seguranças, lutadores talentosos, né, para manter ele em casa, ficar segurando ele, né, não deixava ele partir, né?
Aí foi quando o Nityananda Prabhu veio a Panihat, na casa do pai de Raghunath Das Goswami, e ele disse, né, meu querido pai, Nityananda Prabhu chegou perto e eu quero ir adorá-lo, né? O pai disse, sim, isso não é uma dificuldade. Se você não fugir de casa, você pode ir, né? Então Raghunath Das Goswami foi até lá, Nityananda Prabhu o viu, aí ele falou assim, ei, eu vou puni-lo hoje, né? Nityananda Prabhu falou, né? Eu vou puni-lo hoje. Então Raghunath Das Goswami perguntou, sim, Prabhu, qual é o seu castigo? Por favor, dele para mim. Então, aí ele falou, ele abraçou ele, dizendo, agora você vê a mim, eu vou te dar alívio, né? E aí eu tô com mais de milhares de devotos que estão comigo, eu quero que você faça um festival para ele, né? Isso foi como castigo que ele teve. E aí o passatempo, né? A gente está lendo um pouquinho aqui. O passatempo está falando, né, que ele fez assim, ajudou, conseguiu muito iogurte, esse arroz inflado, né? Doce de leite, rasagulas, mangas, bananas, enfim. E eles fizeram esse festival. E aí também, porque esse passatempo, esse que Nityananda Prabhu ele convidou pessoalmente Chaitanya Mahaprabhu, né? E Mahaprabhu foi na sua forma sutil, né? Claro, Mahaprabhu já estava, né, longe, mas ele foi na sua forma sutil e aceitou prachada, né, com Nityananda Prabhu e seus devotos. Aí foi quando ele coloca os pés na cabeça de Raghunath Das Goswami e falou, agora o seu samsara será dissolvido, você estará limpo e livre de sua vida familiar, né? Aí ele recebe a misericórdia de Mahaprabhu. Ele está contando aqui o passatempo, né? Após receber essas bênçãos de Nityananda Prabhu, Raghunath Das, ele ficou apenas, porque diz que na casa dele, né, tinham várias zonas, assim, né, vários locais assim, de pessoas ricas, né, e as mulheres viviam numa terceira zona, né, e na segunda zona viviam os mestres, na primeira viviam todos os outros, né, e após receber essa bênção, ele ficou apenas na primeira zona do seu pai, mas ainda assim seu pai manteve 12 guardas ao seu redor. Então um dia, pela graça de Nityananda Prabhu, ele teve uma oportunidade e escapou. E ele levou 12 dias para chegar a Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. Então foi pela graça de Nityananda Prabhu que ele conseguiu, né, deixar, que ele acabou de eliminar esses obstáculos que ele tinha, né. Então aqui também está explicando, né, a importância de Nityananda Prabhu, porque Krishnadas Kaviraj Goswami, né, diz que ele foi, né, na casa do seu irmão, ele estava na casa do seu irmão, e aí quando um associado de Nityananda Prabhu chegou à sua casa, ele não tratou ele muito bem, porque na verdade diz que o irmão de Krishnadas Kaviraj Goswami, ele gostava muito de Mahaprabhu, mas ele não adorava, ele não tinha muita afeição por Nityananda Prabhu. Então isso fez com que Krishnadas Kaviraj Goswami saísse imediatamente da sua casa, então isso que ele ficou dormindo assim no relento, né? Ele preferiu isso do que ficar na casa com o seu irmão. E nessa noite ele teve um sonho, né, que Nityananda Prabhu falou, agora você tem que ir para Vrindavan, né, e você tem que escrever uma biografia que fale da vida de Chaitanya Mahaprabhu. Então ele acordou e imediatamente ele foi para Vrindavan. Então o Chaitanya Charitamrita, que é o livro assim, mais emblemático da vida de Chaitanya Mahaprabhu, que tem muita filosofia, ou seja, é a biografia mais autorizada de Chaitanya Mahaprabhu. Ele foi escrito sob a influência de Nityananda Prabhu. E quando a gente pega também o Chaitanya Bhagavata, ele foi escrito por Vrindavan Das Thakur, que era discípulo de Nityananda Prabhu, foi o último discípulo, né, de Nityananda Prabhu. Então a gente vê que Nityananda Prabhu, ele como, né, entregando tudo isso, né, essas duas obras assim, mais poderosas, né, de Mahaprabhu, né. O Chaitanya Mangala, né, escrito por Lochana Das,
Na verdade, antes o Chaitanya Bhagavata se chamava Chaitanya Mangala. Então, como houve essa mudança, né, de nome aí, porque por causa dessa escritura, né, de Lochana, que é o Chaitanya Mangala, que também agora aí eu não sei se houve essa influência de Nityananda Prabhu, desconheço, né, para Lochana Das, né? Não, porque o Chaitanya Mangala, ele tem alguns aspectos de Goranagara. Então, Goranagara significa o quê? Significa que Mahaprabhu como amante, né? Ou seja, Mahaprabhu tendo esses sentimentos de Madhura Rasa. Assim, ou seja, os devotos sentindo por Mahaprabhu esses sentimentos de Madhura Rasa. E claro, quando você lê o Chaitanya Mangala, você não vai ver isso assim como explícito, mas tem uma coisa mais sutil aí. Eles dizem que é pelo sentimento de Lochana Das, que ele é Manjari Bhava, né? Também tem Manjari Bhava. Então ele Madhura Rasa, esses sentimentos foram expressos, ele não conseguiu se conter nisso, mas não que o livro seja assim completamente desautorizado, não é isso. Mas César Maharaj ele fala que realmente a gente tem que ter um pouquinho de... César Maharaj, de uma forma mais ortodoxa, ele é mais cuidadoso, ele não gostava que os seus discípulos, né, lessem o Chaitanya Mangala, né? Mas não tem um sentimento, não é uma coisa assim... Goranagara ou seja, alguns devotos que se desviaram e que aceitaram esse sentimento de Goranagara assim como uma coisa assim muito poderosa na vida deles, né? Então eles veem Mahaprabhu como um amante, né? E eles são como golpes. Então isso houve um certo desvio aí. E por isso, e muitos assim se inspiraram também, né? Nesses sentimentos de Lochana Das, que eram sentimentos genuínos, né? Então nunca houve nenhuma menção que Lochana Das estava vestido de golpe ou coisas assim, isso não tem. Mas talvez ele despertou alguns sentimentos que se distorceram, né? No devido no caminho, assim, né? Mas é uma coisa que a gente não aceita Mahaprabhu como Goranagara, é um desvio isso, né? Aqui fala que o Bhakti Ratnakara, ele diz que Nityananda Prabhu tomou iniciação de Lakshmi Pati Tirtha. E no Prameya Ratnavali consta que ele foi iniciado por Madhavendra Puri, né? Então, essas duas possibilidades, como eu falei, né? Tinha essas duas possibilidades, né? Aí tem a referência aí. Chaitanya Bhagavata, Vrindavan Das Thakur explica que Nityananda Prabhu concedeu Gaurabhava a todos. Esse sentimento, no entanto, foi refinado posteriormente pelos Goswamis de Vrindavan. Se diz que os Goswamis de Vrindavan são como esse exemplo, né? Acho que foi César Maharaj que deu, não sei, enfim, que Mahaprabhu é como uma cachoeira, assim, uma cachoeira muito forte. E quando você tem uma cachoeira muito forte, você não pode aproveitar muito essa cachoeira, ou seja, você não pode entrar debaixo da cachoeira. Você vai nas cataratas do Iguaçu, por exemplo, se você vai entrar embaixo ali, você vai desaparecer. Mas é formado um lago, né? Um lago, e esse lago, você pode desfrutar da cachoeira com esse lago. Então é mais ou menos isso. Se todo mundo fosse pegar diretamente o que Mahaprabhu deu, todo mundo ia morrer, não ia conseguir. Morrer afogado com essas ondas do amor puro, do prema. Mas se forma essa lagoa, esse lago ele é formado através da misericórdia dos Goswamis. Então os Goswamis eles fizeram essa captação para a gente, eles nos permitiram saborear o Gora Prema através dos seus ensinamentos, né? Jai, Nityananda Prabhu Ki Jai.